Pois é, João. Bom, como sempre, no Brasil, nós temos a figura do liberal de meia tigela, que é aquele, geralmente é um grande empresário, um grande industrial, que nem mora no Brasil, mas que defende liberalismo para todos, mas para ele não. Ele quer o Estado, quer as garantias sociais, quer as benesses, principalmente as desonerações fiscais, e, evidentemente, não quer o controle sobre o patrimônio dele. Essa semana foi a vez desse senhor que publicou um artigo no jornal o Globo, Walter Schalka, a carinha dele aí, ó, senhor. E quem é esse senhor? Para quem não conhece, ele é o CEO do Grupo Suzano, que é uma grande indústria de celulose e papel conhecida no Brasil bastante, né? Responsável por produzir toda essa linha ligada à área do papelose, por aí afora. E o senhor Schalka escreveu que ele defende a reforma administrativa para o reduzir o custo do Brasil, sempre essa ideia, a ideia do custo do Brasil, que atravanca o país, e diz que as indústrias não precisam do governo, e nenhum tipo de investimento ou injeção de investimento, absolutamente nada. Segundo ele, a própria longevidade da Suzano tem relação não com qualquer tipo de ajuda, contribuição do Estado, fomento à industrialização. Não, absolutamente não. Mas apenas com a agilidade e isso abrindo aspas, né, e a cultura de inovação da própria empresa, da própria Suzano. E por que esse CEO, vocês estão vendo a imagem dele, escreveu isso? Porque essa semana o governo federal lançou, especificamente na segunda-feira passada, um plano de desenvolvimento para a indústria até 2033 e previu entre os instrumentos para estipular esse setor justamente linhas de crédito, subsídios, empresas, exigência lá de conteúdo, produção de conteúdo local desses produtos, né? É uma medida elaborada em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e alguns ministérios, não apenas o Ministério Econômico, mas o Planejamento também, Desenvolvimento Nacional. Bom, como eu disse, o plano foi apresentado nesta segunda-feira, essa semana, e causou bastante alvoroço entre a imprensa. No entanto, apesar disso, para o liberal CEO da Suzano Schalka, isso tudo seria inútil. Basta incentivar dentro das empresas e no país como um todo, incentivar uma concorrência, incentivar sempre ele a inovação, que aí as coisas vão fluir, a empresa vai se desenvolver, desregulamenta, abaixa os impostos, corta as garantias sociais, faz qualquer tipo de contratação mais simplória com o trabalhador e as coisas vão, no passe de mágica, acontecer. A mão invisível do mercado vai dar seu jeito. Aí, eu tô parecendo, João, até aquele quadro antigo que tinha da antiga Rádio Globo, que deixou de existir, ela foi vendida, né? Que passava pela manhã, que tinha na verdade, uma comentarista de novela, tinha a astróloga, que era falecida Zora Ionara, não sei se você lembra disso, mas a gente ia trabalhar, passava perto de uma bancadinha, qualquer coisa, uma loja, a gente sempre ouvia a vinheta, né? Meu povo brasileiro, gosto de você, Antônio Carlos, enfim. Então, eu estou igualzinho essa vinheta. Aí, como bons historiadores que somos, nós fomos atrás aqui justamente da Suzano, né? A grande companhia Suzano brasileira, essa indústria brasileira compromissada com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento da população, com a tecnologia, com colocar o Brasil na ponta de tudo. Bom, e aí não precisou ir muito longe, a gente acabou descobrindo essa matéria, que está do lado esquerdo da imagem, dizendo o seguinte, que o BNDES, imagina, dinheiro público, né, provou o financiamento de 2 bi para a Suzano. Enfim, sempre no Brasil temos essa figura do liberal de meia tigela, do qual eu estou chamando, que já é uma expressão antiga que vem desde a Primeira República, que é aquele que defende o liberalismo para todos, mas o Estado não. O Estado e as garantias sociais, as benesses, ele quer tomar para si. Bom, para terminar, eu já vou devolver a palavra, João. Vale lembrar que o Brasil já teve diversos programas de fomento a indústrias, alguns não deram em nada, outros tiveram até o resultado almejado, por exemplo, o encilhamento, do qual nós temos um vídeo no short no canal falando sobre isso, planos diversos de substituição de importação, Nacional Desenvolvimentismo em Vargas, plano de metas com JK, o próprio milagre econômico comentado por nós aqui na semana passada, que apesar de todos os pontos negativos, teve um lado importante nesse processo
da industrialização do país, mas não tem jeito, né? Os liberais, eles culpam o excesso de Estado. Na verdade, eu nem sei se o correto seria chamar excesso de Estado. Para mim, é excesso de políticas públicas. É assim que a gente precisa ver, não ação do Estado, mas ação de políticas públicas. E essas ações, elas atrapalhariam o desenvolvimento econômico do país. No entanto, no Brasil, esse grupo, se a gente for parar para pensar econômico, por conta própria, nunca procurou fazer altos investimentos, principalmente na área de infraestrutura. Vide o caso das privatizações. O poder público faz a pior parte e depois entrega para uma empresa. Aí depois quebra aquele próprio serviço. No caso desse é o Metro Rio. Então, toda a obra de fazer, passar o trilho, a parte de perfuração, mais difícil, mais custoso, ficou na mão do Estado. Depois entrega para uma empresa privada e aí daqui a pouco está quebrando. Razões diversas. Então, quer dizer, se não fossem as políticas públicas no Brasil, nós não teríamos nenhuma indústria de base, muito menos, talvez, de consumo durável, muito dependente aí do capital externo, dos investimentos externos. Sim, no caso da indústria de base, também referindo tanto ao papel que Vargas teve, criação da CSN, Siderúrgica Nacional, né? Volta Redonda, a própria Petrobras, o JK incentiva as rodovias e também ao setor elétrico, e mais uma vez falamos aqui já, né, do chamado milagre econômico.